Tá todo mundo me ouvindo de boa aí? Boa, beleza. E aí, como é que vocês estão? Estão curtindo a campus aí? De boas? Só nos hacks e tudo mais? Bom, eu vou falar aqui de Fault Injection. O nome tá totalmente diferente do que tá lá na campus, mas é o mesmo assunto, tá? É muito comum, eu mudo o título da palestra, tipo, e eu esqueço como é que ficou no lugar, e, enfim. Mas é o mesmo assunto, tá? Então, volta de Fault Injection e Clock Glitching na prática, os dois são considerados Fault Injection. Pode passar o... E eu vou fazer uma apresentação invertida aqui, tá? Em vez de eu explicar tudo o que é Fault Injection e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês um Fault Injection que provavelmente todos vocês talvez não pensam que é um Fault Injection, ou talvez dê aquele clique de tipo, putz, eu já fiz isso e nem sabia. Quer ver? Pula um pouco pra um slide aí. Vocês já jogaram Pokémon? Quem aqui já jogou Pokémon? Esse daqui? Bom, vocês sabem como é que é o jogo do Pokémon. Vocês já devem talvez ter visto o anime, alguma coisa do tipo, tá? Eu vou mostrar um Volta de Fault Injection, tipo, usando Pokémon, tá? O vídeo. Boa. Então eu queria fazer o jogo. Salvar normal, tá? O jogo de Game Boy. Tá aqui o Game Boy real, o jogo normal. E beleza. Aí eu salvei. Aí agora, tipo, eu vou depositar um Pokémon, tá? Eu vou depositar um Pokémon dentro do negócio, ó. Não tem nada lá dentro. E eu vou depositar o Totodile, porque todo mundo sabe que a gente só treina um Pokémon, que é o principal, e os outros Pokémons é só pra preencher o slot, né? Aí eu vou pegar e mandar salvar. Depositei o Pokémon lá, vou mandar salvar, e eu vou ignorar esse aviso que ele vai falar pra eu não desligar. E eu vou desligar ele. Aí eu ligo de novo e vou lá. Beleza, o jogo tá normal e tal. Aí que eu vou? Eu vou olhar meu inventário, o Pokémon tá lá, o Totodile que eu depositei, né? E aí eu vou abrir o PC agora. E tá lá o Totodile. E eu vou tirar ele só pra mostrar que eu realmente dupliquei ele. Então se a gente for em Pokémon agora, tem 2 Totodile. Tá? O que eu fiz? Eu desliguei o Game Boy. E clonei um Pokémon. Aí você vai falar, pô, mas por que isso funciona, tá ligado? Tipo, que negócio bizarro é esse? Eu quero ver, pô, vai um slide pra frente. Então, pode ir mais um? Fault Injection no Pokémon, tá? Começar explicando o que é. Pode dar um next. Isso daqui é o layout de memória do Game Boy Color, tá? Os detalhes não é muito importante, mas o que a gente tem? A gente tem o cartucho aqui, tá? Aqui são o endereço. O Game Boy é um processador de 8 bits, tá? O barramento de memória dele é de 16, então ele consegue endereçar ali 65 kilobytes por vez. E aí aqui eu tenho o início, o fim, tá? O endereço, e o que tem naquele endereço. Então aqui eu tenho nos dois primeiros o cartucho, aqui eu tenho a memória RAM o vídeo RAM, né? Que é onde fica as imagens e tudo mais. Eu tenho a RAM do cartucho, tá? A RAM do cartucho, ela é onde fica o jogo salvo, tá? Propriamente dito. Aí tem a Work RAM, que é a memória RAM que o Game Boy que o jogo usa mesmo do Game Boy, né? Então ele tem bem pouquinho aqui. Ele tem um espelho ali, que na verdade é simplesmente porque não tem nada ali, e aí o circuito acaba espelhando. Aí você tem mais algumas coisas, mas a maioria aqui não é importante, tá? Pode ir uma aí. O que é importante pra gente é isso aqui. É o ROM e a RAM do cartucho, tá? É o cartucho que é importante. Pode ir, mano. Então, o que acontece? Quando você tem ali... Quando você vai salvar o jogo, o que ele tá fazendo? Ele tá pegando alguma coisa da memória RAM do Game Boy ali, tá rodando, tá ligado? Tipo, o jogo. E ele tem os estados ali que enquanto você não salvar o jogo, ele não persiste aquilo ali. Então tá na memória RAM. Na memória RAM, tem uma struct mais ou menos assim, ó. Você tem aqui uma struct PC Box, que é o box lá do PC que você deposita. Que tem um ID, que é o número do box, né? Se eu não me engano, o Pokémon de Game Boy deve ter 32 boxes pra você colocar. E cada box cabe 20 Pokémons. Então tem uma struct aqui, Pokémon aqui, que não importa o que tem nela, é só
Isso daqui é só para exemplificar. E você tem o Player Data. Player Data tem o quê? Ah, tem os Pokémons que você pode ter 6, né? Tem quantas insígnias você tem os itens, enfim, todas as coisas que são relativas ao jogador. E aí você tem o estado do jogo, tá? O que é o estado do jogo? É aonde que você tá, qual é a progressão do jogo. Que é uma struct mais ou menos assim. Você tem um Game Data aqui, aí você tem no começo da struct o PC Box, tá? Então você tem 14 boxes ali, que cabem 20 Pokémons cada um. Aí você tem algum dado lá que deve ter, tipo, sei lá, cara, NPC num lugar X, você já conversou, então a conversa dele muda, várias coisas ali. E aí lá no finalzinho você tem o Player Data, tá? Então imagina que tem, nesse Sum Game Data aqui, tem uma porrada de coisa ali no meio do caminho, tá? Que pra gente não é relevante. Aí beleza, aqui do lado a gente tem o quê? Tem uma rotina aqui, tem uma função aqui, um pseudocódigo em C. O jogo não é assim exatamente, mas é só para dar uma exemplificada. Uma função save, que ela vai ser executada quando você vai lá e manda salvar o jogo. O que ele tem? Tem aqui, ó, XT-RAM. Lá no outro slide, a gente tinha mostrado que, tipo, tem um endereço onde está a memória RAM do cartucho, que é onde salva. Mas, putz, mas memória RAM não é... Se você desligar, tirar energia, perde, né? E, de fato, por isso que tem uma bateria dentro do cartucho. Então, se ela acabar, você perde o save. Então, essa memória RAM externa fica nesse endereço aqui, A000, tá? O que ele faz? Ele interpreta ela como um array de bytes ali, normal, né? E ele tem que fazer o que quando vai salvar? Ele tem que copiar da memória RAM do jogo, do Game Boy, que é onde está o estado do jogo, pegar ali e jogar para a memória RAM do cartucho. É basicamente isso. Então, o que ele está fazendo aqui? Tem lá. Aqui eu coloquei aqui, eu tenho o tamanho da struct e tudo mais. E aí eu mostro a mensagem de salvando, tá? Que é aquela mensagem de, estamos salvando o jogo, beleza? Aí ele ativa o cartucho, a RAM do cartucho, porque ela fica desativada por padrão. Tá? É só, ele grava no endereço só falando, liga aí, e aí ela funciona. E aí o que ele vai fazer? Literalmente copiar de um lado para o outro. É um for, byte a byte, copia ali, processador de 8 bits, né? Então ele só copia de byte em byte. Depois que ele terminar de copiar, ele desativa e fala aqui, salvou, e o jogo está salvo, tá? Não tem nenhuma falha bizarra aqui que permitiria a gente clonar um Pokémon, concorda? Tipo, aqui, cara, ele tá lendo, não tem nada, não tem nenhuma condição bizarra, nem nada. Tipo, você não tem uma falha inerente de segurança aqui, tipo, nesse aspecto aqui. Mas, quer ver? Pode um slide aí. Acho que foi 2. Aperta pra esquerda que ele volta. No teclado, se apertar pra esquerda, ele volta. No teclado. Ou a seta pra esquerda volta. Acho que você tá indo pra frente. Isso, mas... Só que, o que ele tá fazendo? Ele tá copiando isso daqui da memória RAM pro cartucho. E se a gente conseguisse interromper exatamente aqui? Em qualquer lugar, não importa. A gente tem um jogo salvo válido. A única coisa que mudou é o Pokémon que a gente depositou. Então, a única coisa que alterou foi PC Box. Player não mudou. Na verdade, o player mudou, né? Porque você tirou do player e colocou no PC Box, né? Então, mudou ali. Mas se a gente conseguir interromper aqui, exatamente nesse meio aqui, a gente consegue salvar o PC Box sem salvar o Player Data. Então, eu salvei o Pokémon que eu depositei, mas eu não salvei o jogador. Tá? Só que, cara, aqui não tem muito como fazer, né? Mas o que a gente fez? A gente desligou. A gente desligou em algum lugar aqui. Não sabe aonde, mas a gente desligou. E aí o que aconteceu? Ficou o PC Box salvo e o outro não, tá? Isso só dá pra fazer no Game Boy, porque o Game Boy é lento, tá? Ele demora, tipo, acho que é 2 segundos pra conseguir salvar isso, então você tem um belo de um período manual pra você desligar ele. Né? Obviamente, assim, no seu PC talvez você não vai conseguir fazer isso, porque ele vai rodar esse negócio aqui em, talvez, 10 nanosegundos, sei lá, tipo, então não vai rolar, tá ligado? Mas o Game Boy rola, tá? E isso é um fault injection. Por quê? O que eu fiz? Eu causei uma falha de alimentação no processador que interrompeu o processo normal dele. Isso não era previsto no código. No código, não existe nenhuma vulnerabilidade que permitiu isso. Isso é um negócio que o hardware, que você causou no hardware que permitiu isso, tá? Isso é um fault injection, uma injeção de falha, tá? Eu gosto de falar que fault injection é um negócio muito mágico porque é injetar falha onde não existe. Então o cara fez o algoritmo perfeito e você vai lá e quebra o negócio sem nem o cara ter como arrumar o negócio, entendeu? Vai uma pra frente lá. Então, isso daqui é a definição formal, tá? Eu peguei da Wikipedia, porque era onde tinha, né? Quase ninguém tem a definição formal disso, mas
Fault Injection é o teste de você entender como é que o hardware funciona, tá? E tentar fazer ele se comportar de maneiras não usuais. Então, você tem lá no datasheet, lá, para quem brinca com eletrônica e tudo mais, tem o datasheet, tem todas as condições ali de funcionamento. É você tentar fazer ele operar fora dessa condição de funcionamento. Só que eu tenho uma definição que eu gosto mais. Criar falha onde não existe. Para mim, acho que é a melhor definição. Entendeu? Porque é basicamente isso. É você olhar um negócio que não tem e você vai criar uma falha ali que não existe. Tá? Então, pode mais uma. Só que na prática, é aquele negócio. Clonar Pokémon é legal, tá ligado? Você treina um Pokémon por nível 60, clona, você tem 6 Pokémon nível 60, você vai lá e vence a liga e GG com um Pokémon só. Mas vamos supor que você tem um código assim. Tá? Eu tenho uma senha ali, super secreto, e aí eu tenho uma função ali para validar a senha. Tá? O que ele tá fazendo? Ele vai printar, tô testando o negócio, e aí ele vai fazer um string compare aqui e comparar. Se a senha que o usuário passou não for a senha que ele esperava, ele retorna falso, senão ele retorna true. Certo? Uma função bem tranquila. Tecnicamente aqui, é o mesmo caso. Cara, como é que eu vou fazer bypass disso daqui? Eu tenho que saber a senha. Mas, acho que vai mais uma. Vamos olhar aqui como é que essa função compilada. Se você nunca viu assembly, não se assusta, eu vou explicar o que é cada coisa aqui. É só para entender porque no C, às vezes uma linha do C vira tipo 4, 5 linhas em assembly. E o que você está fazendo de fault injection não é sobre a linha do C. Você está fazendo sobre instruções individuais do processador. Tá? Isso daqui se você compilar aquele código em C, qualquer compilador e olhar o assembly, x86, tá? Tipo para Intel AMD, vai ser mais ou menos isso que ele vai gerar. Tá? Essa parte aqui de cima é o preâmbulo da função, não importa pra gente. Aí você tá vendo que tem um call printf aqui? Eu até coloquei um comentário aqui. Esse aqui está printando caching password, tá? Que é aquele primeiro print que está lá no começo. Depois disso, ele está carregando dois parâmetros aqui no RDI e no RSI, que aqui é a oposição da stack, um é o argumento que ele recebeu da função, que é a senha que o usuário passou, e outra é a senha esperada. Tá vendo? Tá até expected pass aqui. E aí ele chama o string compare, para comparar as strings, tá? O string compare, na chamada de convenção do x86, o que acontece? Uma função, ela retorna no registrador EAX, tá? Que é um registrador 0, basicamente. Tá? Então, o EAX, se ele for 0, quer dizer que deu bom, que a string compare ela retorna 0 quando é igual, e se for diferente, ele vai retornar diferente de 0. Então, eu tenho aqui uma função CMP, EAX, 0, ou seja, eu estou comparando para saber se ele é 0. E aí, aqui embaixo, esse JE é um jump if. Tá? Então, se essa comparação for igual, se essa comparação der sucesso, ele vai para esse ponto ok, que eu tá errado aqui. É a terceira vez que eu dou palestra e eu não corrijo esse negócio, preciso corrigir. Esse aqui é o sucesso aqui. Se for pro sucesso, o que ele vai fazer, ó? Ele tá gravando 1 nesse endereço aqui que, sei lá, cara, qualquer coisa. Se não, o que ele tá fazendo? Se essa comparação der errado, ele vai ignorar essa instrução e ele vem para a próxima que ele grava 0 aqui. Tá vendo? E aí ele pula para esse end aqui. Então o que ele vai fazer? Ele tá setando o retorno. Porque se você olhar aqui embaixo, ó, ele pegou esse mesmo byte pointer, RPT, blá 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 aqui, e jogou no AL. O AL é o quê? É os 8 bits da direita do EAX. Então, se você vê o A ali, todos os adesivos que tem A, tipo, AX, AL, EAX, RAX, é o mesmo registrador com tamanhos diferentes. Você pega pedaços diferentes dele. Ele pegou aqui, como é 0 ou 1, ele coloca só no byte. E aqui ele retorna. Tá vendo? Então, o que isso aqui tá fazendo? Ele tá setando o retorno. Então, o que acontece? O que acontece se a gente pegar essa linha aqui do string compare e a gente pular ela? Vamos supor que a gente não execute aquela instrução. Tá? O que ele está fazendo? Se essa sua instrução não existisse, ele está comparando se o EAX é 0. E eu falei, o EAX é o retorno de uma função, certo? Qual é a função que foi chamada antes? Printf. Printf, ela retorna 0, por padrão, porque ela não tem retorno. Ela é void. Tá? O printf retornou 0 no EAX. Aí eu vim aqui, setei os argumentos, mas eu não chamei. Quando eu cheguei nessa linha, o que o EAX vai ser? Vai ser 0. Se ele for 0, o que vai acontecer? Ele vem para cá e dá true. Então, se eu pular essa instrução aqui, automaticamente qualquer senha que o usuário colocar é válida. Então, se eu conseguir pegar e fazer o processador pular essa instrução aqui,
eu consigo validar qualquer senha, tipo, não importa, não preciso nem saber a senha, eu simplesmente passo batido e ele vai falar, beleza, tá certa a senha, tá? Mas aí você vai falar, pô, mas como é que você faz isso então? Porque, não, cara, eu não vou conseguir desligar e ligar o processador em uma instrução, né? Meu processador roda 3 GHz. Como é que eu vou fazer isso? Então tem outros jeitos. Então vamos lá, mas como? Como é que a gente faz isso? Tá? Pode ir. E aí a gente precisa saber como é que o circuito digital funciona, tá? Eu vou dar um bem de leve aqui, bem superficial, porque assim, é bem complexo e tem uma referência aqui que se vocês quiserem se aprofundar, é de um cara que fez Fault Injection no Nintendo Switch, tá? E ele explicou muito bem como é que funciona, por que funciona e tudo mais, tá? Então eu vou dar simplesmente por cima aqui como é que funciona mais ou menos. Então, pode passar. Você tem dois tipos de circuito digital, combinatório e sincronizado, tá? Combinatório você pegou um monte de porta lógica lá, quem já brincou com porta lógica lá, tipo 74HC ou circuito digital geral. Você tem as portas lógicas, você combinou as portas lógicas, colocou tipo uma porta AND, uma porta OR ligada uma na outra, é um circuito combinatório. Você combinou elementos de operações digitais. Circuito sincronizador, você tem algum elemento sincronizador ali. Aqui, por exemplo, ó, aqui tem o link, tá? O QR Code do lado, se vocês quiserem, é o QR Code desse link aqui. Tá? Essa é uma parte da Chaos Conference, cara. Vale muito a pena dar uma olhada se você se interessa por esse assunto. Isso daqui é um circuito combinacional. Então você tem um XOR aqui e um AND aqui, entrada A e B, S e C. Isso daqui é um meio somador, para quem não sabe. Ele soma 2 bits, tem o resultado e o carry ele vai para frente. Isso é um circuito combinacional. Tá? Acho que é bem tranquilo de entender. O problema é o seguinte, né? Quando você injeta um sinal elétrico, tem um tempo para esse sinal elétrico propagar para a saída. Porque, afinal, a velocidade do elétron ali no meio é finita, né? Tipo, então, como tem um tempo, você geralmente precisa sincronizar isso, tá? Pode passar mais uma. Então, o circuito digital geralmente é um bagulho assim, ó. Você tem um flip-flop. Isso aqui, para quem não sabe, é um flip-flop do tipo D. Para quem não sabe o que é um flip-flop, o que isso aqui faz? Você tem 3 pinos. Você tem um dado, uma saída e um clock. Toda vez que você tem um pulso no clock, ele pega a entrada e coloca na saída. Tá? Então, se a entrada tiver 1 e eu der um pulso no clock, a saída vai ficar 1. E ela vai ficar esse 1 até o próximo pulso do clock. Então, quando você vê, tipo, qual que é o clock do meu processador? 3 GHz? É exatamente esse sinal aqui. É 3 trilhões de vezes que ele fica pegando e fazendo essa cópia de estado de entrada para saída. Então, você tem um flip-flop aqui, você tem a lógica combinacional dentro e um flip-flop na saída. O que ele está fazendo? Ele está sincronizando a entrada e a saída com o clock. Então, contanto que o tempo de propagação dessa lógica combinatorial aqui no meio seja menor do que o período do seu clock, você vai garantir a integridade da sua instrução porque dá tempo de propagar e ele pegar o valor certo na saída. É basicamente isso, tá? Pode ir. Só que, circuitos reais, o flip-flop também tem tempo de propagação, certo? Porque ele é um circuito digital também. Isso daqui, vocês estão vendo, se você já abriu o datasheet, você já vai ver que isso aqui sempre tem. Isso aqui é um diagrama dos tempos válidos do circuito. Então você tem aqui ó, um clock aqui em cima, tá vendo? Você tem o dado aqui e você tem a saída. Vocês estão vendo que tem um delay aqui, ó. Essa entrada e essa saída. A hora que o clock subiu aqui, ele pegou esse sinal e jogou na saída. Aí vocês estão vendo que tem uma parte aqui que tá meio em cinza, né? Que tá tipo rachurada ali. Essa parte é o momento que não importa o que tem ali, não importa qual que é a entrada, aquilo ali é irrelevante, não muda o estado do circuito. O importante é o quê? Essa parte que não está rachurada, vocês estão vendo aqui que está nível lógico 1, está sincronizado bem quando o clock vai de 0 para 1. Então, essa parte é importante aqui. Tá? Porque quando esse clock sobe para 1, ele vai pegar o valor aqui e ele vai colocar na saída. Então, nessas zonas cinzas aqui, se vocês repararem, tá quando o clock ou já está em 1, ou quando ele está em 0, ou quando ele está indo de 1 para 0. Por que isso é importante? Porque se eu causar uma falha de energia, ou de clock, ou qualquer coisa do tipo, se eu causar isso nessa zona cinza, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para o circuito. Porque é uma zona de condição irrelevante. Se eu quiser causar alguma coisa para trocar um valor, para pular uma instrução, eu tenho que causar ela exatamente aqui. Ou seja, eu preciso de um sinal relacionado com o meu clock, porque eu preciso saber quando o clock estiver subindo é que eu tenho que causar um glitch. Tá? E por isso que é importante, tá? Você saber tipo, as características ali. Na prática, isso é muito difícil saber, porque isso daqui, se você olhar o datasheet, você vai ver que tem um range de valor e é um range meio grande. Por quê? Porque, cara, se você esquentar o chip, você muda isso.
Então, pô, temperatura ambiente varia isso, o clock que você está trabalhando às vezes varia isso, a tecnologia do chip, porque às vezes você tem, sei lá, o mesmo processador foi fabricado em 2 processos diferentes, tá ligado? Porque um foi fabricado, sei lá, o ano passado e outro foi fabricado esse ano, e os dois se comportam diferente. Então, isso daqui é muito difícil de você falar, não, vou pegar o datasheet e olhar os tempos lá e tentar achar o momento certo. Isso é bem difícil de você fazer, tá? Pode ir. Então, aqui, essa partezinha vermelha é exatamente onde você tem que causar o glitch, tá? Pode ir. Então, tem vários tipos de fault injection, tá? Você tem voltage glitching. Um exemplo de voltage glitching foi o que eu mostrei do Game Boy. Você desligou a energia e ligou. Cara, é um método rudimentar de você causar um voltage glitch? É. Mas você causou um comportamento não esperado na alimentação do processador. Você desligou a alimentação no meio do processo. O código não esperava aquilo. Você tem o clock glitching, que é o quê? Você tem um clock lá que geralmente o que é? Ele indo de 0 para 1 para 0, tipo, X vezes por segundo, e ele fica 50% do tempo em 1, 50% em 0. Eu diria que assim, o jeito mais fácil de explicar um clock glitching é você fazer um overclock insano por, sei lá, 2 pulsos do clock. Ou seu, sei lá, seu processador dá 3 GHz, tá? Tá lá 3 trilhões de vezes lá, indo 0 em 1, 0 em 1. De repente você pega por 3 clocks, você vai colocar ele a 13 GHz. Isso não é suficiente para você simplesmente matar o processador e ele desligar. Porque ele não vai dar tempo de esquentar, não vai fazer nada. Só que isso é suficiente para você começar a violar um monte de constraint do processador, que o processador, obviamente, não funciona nesse clock. Entendeu? Então, eu geralmente falo que é você fazer um overclock momentâneo no processador para causar esse problema. E você tem o eletromagnético, que é o quê? Esse daqui eu acho que também um monte de gente já ter visto, sei lá. Quem nunca viu, tipo, cair um raio perto, cara? Piscar a TV, piscar o computador, tipo, a caixa de som dar um install e tudo mais. O raio nem caiu, mas por quê? Quando o raio caiu, o campo magnético dele interferiu no seu circuito. Isso é um tipo de injeção eletromagnética, tá? Obviamente, se você for fazer um fault injection, você pode fazer o quê? Você gera um pulso de alta tensão em cima do chip. Você coloca lá uma ponta de alta tensão ali, entendeu? E dá um pulso, só um pulso. Se você der um pulso na tensão certa, tipo, no período certo e tudo mais, você não queima o chip. Mas é suficiente para mover uns elétrons ali e causar o glitch que você quer. Então esses são os 3 tipos. Eu vou falar dos 2 primeiros que eles são mais simples de explicar. Então, pode passar aí. Isso aqui é um circuito de voltage glitching, tá? Eu peguei aqui um chip qualquer, tá? Porque eu peguei no KiCad lá, eu não sabia. Eu peguei um chip pequeno para desenhar, porque não importa qual é o tipo de chip. Pode ser um processador, pode ser um flip-flop, pode ser qualquer coisa. O que você faz? Você tem aqui a alimentação, né? O VDD, tem o GND. Aí você tem o 3.3 ali. O que você vai fazer? Você vai modificar o circuito para quê? Você vai interromper a alimentação e colocar um resistor. Então você vai limitar a corrente, tá? Tem que ser um resistor de valor baixo, porque se você limitar a corrente demais, o chip não funciona. Então geralmente é um resistor, sei lá, de 1 ohm, ou às vezes até menos. E você vai colocar um MOSFET, pra quem não sabe, isso aqui é um transistor. É uma chave, tá? Liga e desliga. E esse MOSFET, o que ele vai fazer? Ele mete em curta alimentação. Que é basicamente o que a gente fez, a gente mexeu lá o vídeo lá, eu desliguei e liguei, né? É pra fazer isso. Só que eu vou fazer isso colocando em curta alimentação. O resistor vai limitar a corrente, tá? Então ele vai impedir da fonte de alimentação ficar zoada, mas a tensão aqui, em algum momento vai chegar a 0, porque o MOSFET está mais próximo do chip, porque ele tem um resistor antes dele. Então isso daqui é um jeito de você causar um glitch de tensão. Se você pegar e cortar, meter em curto por um período muito curto, não é suficiente para você tirar todas as lojas. Tipo, todos os chips que estão carregados lá dentro, às vezes não é suficiente para todos desligarem. Então você consegue, tipo, desligar só um pedaço do processador, por exemplo. Você consegue mudar um valor que não devia, ou coisa do tipo. Se você quer usar, por exemplo, na transferência de um flip-flop, imagina o seguinte, tipo, ele está lá na transferência, ele está lendo a entrada para saída, certo? Se você pegar bem naquele momento que ele está lendo a entrada para saída, pode ser que ele leia 0 porque você tirou a alimentação dele. Mas o flip-flop tem energia suficiente para fazer essa computação de estado. E aí um bit que era 1 virou 0 e aí você causou um problema ali. Pode passar. Tá aqui, eu tô mostrando um voltage glitch no Game Boy. Isso é um regulador de 3.3 dele. Aqui era um capacitor, tá? Eu tirei o capacitor é importante tirar porque o capacitor evita justamente de acontecer glitch na alimentação. E aí aqui eu tenho, tá vendo, ó? 2 fios aqui, que é ligado no meu glitcher. Pode passar mais uma. E aqui, ó, é do osciloscópio, o amarelo aqui, esse sinal maior aqui, esse é o meu sinal de glitch. É o que eu tô acionando o MOSFET, mas é assim, ele é mais longo do que o MOSFET. O MOSFET, na verdade, eu coloco um capacitor para ele só dar um pulso no MOSFET.
E aqui, esse daqui, esse traço aqui, é a alimentação do processador. Então vocês estão vendo, ó, tá tudo certinho aqui, e aí de repente ela caiu aqui. Tá quase zero. Na verdade ela caiu para baixo de zero, porque tem o ricochete das indutâncias da trilha e tudo mais. E voltou. Mas ó, é bem curtinho. Só que vocês estão vendo que depois ficou tudo zoado a alimentação, porque eu causei um problema no processador e ele meio que estava tentando se recuperar dali. Estava executando talvez coisa errada ou coisa do tipo. Então eu dei só um pulso ali. E isso é suficiente para poder causar um glitch. Tá? Pode passar. Eu acho que você passou duas. Passa mais uma. Pode ir pra frente. Tá? Mais uma. Mais uma. E aí você tem o clock glitching. Aperta mais uma vez. Clock glitching, o que você tem? O clock glitching geralmente é mais relevante para processador, tá? Então, isso daqui, o que é? Você tem um processador, o processador tem várias etapas no processo dele. Primeira coisa que ele tem que fazer, tem que ler de uma memória qual a instrução que ele vai executar, certo? Vai pegar da memória cache ou coisa do tipo, pegar e carregar nos registradores internos para qualquer coisa do tipo. Aí ele vai decodificar, né, e vai executar aquilo ali. Aqui, para simplificar, eu coloquei só load execute, tá? As imagens são do tutorial do tipo Whisper, eu vou falar mais para frente o que ele é. Também muito bons tutoriais dele para você entender mais ou menos como é que funciona. Então você tem lá, no primeiro ciclo, ele carregou a instrução número 1, tá? No segundo ciclo, ele já está carregando a instrução número 2 e está executando a número 1. E aí, no terceiro ciclo, ele está carregando a número 3 e executando a número 2, tá? Ele está sempre, tipo, geralmente fazendo. Enquanto ele carrega uma, ele executa a outra. Só que se a gente pegar e fazer o que eu falei, o overclock simultâneo, a gente injeta um pulso aqui, tá? Eu injetei um pulso, vocês estão vendo que esse pulso é muito mais curto do que era o clock aqui, isso é equivalente a um overclock de um ciclo. Isso daqui vai forçar o quê? Algumas partes do processador conseguem reagir a esse clock, outras não. Quando eu fizer isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai forçar um load execute do trecho 2. Só que, logo depois já vem outro pulso aqui. O que acontece isso daqui? A lógica do processador não dá tempo de propagar essa informação e ele efetivamente pula esse execute 1. Simplesmente porque eu injetei um pulso ali onde não devia. Obviamente é aquele negócio, você tem que injetar no momento certo, porque tem que ser no momento que ele está transicionando esse dado interno. Porque se injetar no momento errado, isso não vai acontecer literalmente nada. Tá? Então esse é um clock glitching, é quando você injeta. Geralmente você não injeta um pulso, tá? Você injeta um trem de pulsos porque é estatístico, tá ligado? Como eu falei, demora... Você acertar o ponto exato é complicado, você pegar e... você não pode falar, não, beleza, eu vou pegar esse sinal de referência aqui e vou colocar para N clocks depois dar meu glitch. Isso talvez não funcione porque depende muito da condição ali, temperatura, um monte de coisa. Então, meio que é aleatório esse funcionamento. Pode passar. Mas aí você vai falar, pô, mas é difícil fazer isso, né? Como é que eu vou fazer para sincronizar, para eu ter que acertar o momento certo e tudo mais, né? Então tem algumas ferramentas que te ajudam nisso. Raspberry Pi Pico, quem não conhece aqui? Todo mundo conhece, acha aqui, né? É bem famoso agora. Cara, isso daqui é o jeito mais básico de você fazer. É você pegar... Não precisa ser um Raspberry Pi Pico, tá? Pode ser um Arduino, pode ser literalmente qualquer coisa. O Raspberry Pi Pico é legal porque você consegue controlar muito bem esse negócio de clock, porque ele tem aquelas PIOs dele e tudo mais. Mas, cara, Raspberry Pi Pico, Arduino, ESP32 e um MOSFET. Mete em curta alimentação lá, faz o... Ele tem que pegar um MOSFET que aguenta, que funcione em 3.3, por exemplo, que não é qualquer MOSFET, mas, cara, é isso. Você gasta ali, sei lá, mais ou menos R$100 ali, né? O Raspberry Pi Pico custa uns 50 ali, aí você vai pegar um MOSFET ali, talvez vai ser difícil de achar um MOSFET de tensão baixa, mas ali R$100 você monta isso aí. Mas tem ferramentas mais especializadas. Você tem o tipo Whisper Nano, que é uma ferramenta feita para isso. Então vocês estão vendo aí, tem um Atmel ali, é um ARM. Você tem esse outro chip aqui, isso daqui é um conversor analógico digital. Ele é um osciloscópio. Por quê? Você vai querer ver se você está fazendo glitch na posição certa, coisa do tipo, é muito útil você ter um osciloscópio ali. Então ele tem um osciloscópio embutido ali, é um osciloscópio bem... Não é um osciloscópio tipo igual de mesa e tudo mais, tem várias funções avançadas, mas ele é sincronizado com o sinal de glitch. Mas aí ele tem, tá vendo esses três pinos aqui? Tá aqui, ó, measure e glitch, tá? Aqui tem, isso daqui é um target, tá? Ele vem com um microcontrolador para você, para as aulas dele, para você, que já vem exemplo de como você causar glitch e coisa do tipo. Então aqui na verdade você quebra depois ou deixa para você fazer, mas o sinal é esses três pinos aqui. Aqui é para ir dois conectores SMA, tá? Porque SMA é um conector muito bom para esse tipo de coisa. E aí aqui ele é o osciloscópio e aqui ele é o glitching. Basicamente, nesse daqui tem um MOSFET ligado para meter em curta alimentação da onde você está ligando ali, tá? Esse custa $50, então já é bem mais caro, né?
especialmente caro se você considerar que você tem que comprar isso daqui na Mouser. Então você vai gastar 40 de frete e mais o imposto quando chegar aqui, então é um pouquinho caro, mas $50, assim, se fosse só os $50 não ia ser também tão assim. O problema é que estando no Brasil é uma merda, porque veio um monte de coisa aqui, né? Pode passar. Aí você tem o tipo Lite, eu tenho um desse daqui, eu ia trazer, eu esqueci de trazer hoje. Eu vejo se eu trago amanhã, então se alguém tiver amanhã aí eu trago aqui pra vocês verem. Cara, ele é basicamente a mesma coisa do anterior, só que ele permite coisas melhores. Ele tem um FPGA aqui. Então você consegue uma sincronia muito melhor disso daqui. E ele também tem o conversor analógico digital, e o conversor digital dele é melhor porque tem o FPGA também. E aqui mesma coisa, tá vendo? Tem um alvo de teste aqui que é um ATX Mega, tá? Que é a versão, é o ATX Mega 328. Ele é o mesmo do AT Mega do Arduino Uno, só que ele é a versão X que acho que tem a extensão de criptografia, alguma coisa assim, de baixo consumo. Ele é basicamente a mesma arquitetura, tem algumas coisas a mais, mas tem ali. E aí você tem a mesma coisa, tem um Atmel um pouquinho mais poderoso aqui. Você tem um FPGA para fazer essa sincronia e tem o osciloscópio ali. E se você quiser, dá para você ir mais além ainda. Tem tipo o Expo Pro, que é baratinho aqui, qualquer um consegue comprar aqui na mesa, né? Tipo, a gente pede aqui todo dia, $4.750. Esse aqui, na verdade, é assim, não é, o tipo Expo Pro é esse daqui. Mas quando você compra isso, ele vem com uma maleta com tipo, sei lá, acho que tem uns 20 alvos de teste, tipo, entre FPGA, microcontrolador de diferentes arquiteturas, é um kit completo, tá ligado? E ele tem alguns mecanismos de sincronia mais avançados, tipo, ele consegue sincronizar com porta serial, tem mais algumas coisas assim. Mas sendo sincero, se você quiser brincar, não precisa ir nesse nível aqui, tá? Isso daqui é só se você precisar disso, você vai saber, entendeu? Então eu sugiro assim, se você for começar e tudo mais, vai para Pi Pico, ou tipo um Super Nano, Lite ali, se você precisar disso, você vai perceber que você vai precisar, e aí beleza, você já vai estar no... Provavelmente você já vai estar ganhando dinheiro suficiente para conseguir comprar um negócio desse, tá? Só que aí, como é que você faz o fault injection? Beleza, esses equipamentos ajudam você a sincronizar e a fazer o glitch. Só que, como eu falei, pô, você tem que acertar no momento certo, que senão não acontece nada, certo? E, pô, como é que eu vou pegar e achar o momento certo para fazer isso? Então você tem algumas etapas ali do que você precisa fazer, mesmo com esses hardwares específicos. Primeira coisa, caracterizar o alvo. O que é caracterizar o alvo? É você descobrir quais são os pontos mais vulneráveis daquilo lá. Então, por exemplo, lembra que eu falei que se der o glitch naquela zona rachurada não acontece nada? Então, se você pegar aí, simular um glitch, coloca um código, você mesmo, coloca um loop infinito, contando, sei lá, o loop incrementa uma variável até 10.000. Tá ligado? Você faz um for i igual a 0 e menor que 10.000 e mais. E você incrementa uma variável global, aquilo ali, e depois você printa ela. Teoricamente vai sempre printar 10.000, certo? Se você conseguir causar um glitch, qualquer que seja, naquele loop, ele vai contar diferente de 10.000, certo? E um loop é bom por quê? Porque, cara, um loop de 10.000, especialmente no ATX Mega, vai levar um tempo considerável. Então a chance de você acertar um ponto vulnerável dele é grande. Então a primeira coisa que você precisa fazer é o que são os parâmetros ideais, tipo, qual que é a minha largura de pulso que eu tenho que fazer, qual é o momento que eu tenho que dar o glitch ou coisa do tipo. Você tem que testar isso experimentalmente no alvo. Então, idealmente, se você conseguir programar para esse alvo, ótimo, porque daí você coloca um código que você sabe o que você está esperando ali. Você coloca, sei lá, antes do loop você liga um LED, sabe? E aí você usa esse LED como sinal de sincronia. Tipo, quando eu receber nessa GPIO, aí você triga o glitch, porque você vai ter certeza que está no loop. Então, quando você tem controle do alvo, é melhor isso. Aí você tem que configurar fisicamente, tem que ligar lá, né? Tipo, cara, você tem que ligar o MOSFET, colocar em curto, e escrever um teste de sucesso. O que é um teste de sucesso? Pode passar. Teste de sucesso é o quê? Você tem que ter um jeito de identificar quando que você teve sucesso em causar um glitch. Isso serve tanto para você caracterizar o alvo, quanto para você fazer o seu glitch. O que é? Eu falei, tipo, você vai fazer um loop ali, que você está incrementando para, sei lá, até 10.000, e você printa esse 10.000. O que é o caso de sucesso? Qualquer caso que você não recebeu 10.000, você recebeu qualquer outra coisa. Só que tem um outro caso também, né? Você pode fazer um glitch tão hard que você cracha o microcontrolador e ele simplesmente para. Então você tem que detectar isso, você tem que ter um timeout ali, porque você pode causar um glitch muito hard. Tipo, você tirar a energia dele por um segundo, você desliga ele. Efetivamente tirar energia, entendeu? Então você precisa ter essas duas contagens. Você precisa saber quando ele se comportou como esperado, quando ele crashou e quando ele teve o comportamento não esperado, ou no caso aqui esperado, que é o glitching. Para isso, o tipo Whisper tem uma SDK.
que é basicamente o quê? Você seta o range, a largura do pulso do glitch, tá? Em número de clocks. Então você seta um clock base, isso é bom quando você tem o light, porque você consegue setar no FPGA e você tem um clock tipo, que pode ir de, sei lá, 1 MHz até acho que é 150, alguma coisa MHz. Você seta a largura, então qual é a largura do pulso? Você seta o offset é o quê? É em relação ao clock original, aonde que ele vai colocar. Então, porque vira e mexe você não vai colocar, tipo, exatamente na transição. Você quer colocar um pouquinho depois da transição para poder pegar na hora que ele lê aquele dado. Então o offset é o quê? Baseado na transição do clock, quantos por cento em relação ao próximo ciclo eu vou colocar. É tipo fazer um deslocamento fino. Você tem o external offset, que é o quê? Lembra que eu falei do sinal de referência? Sinal de referência é muito importante para você tentar manter a consistência. Se você quer pular, por exemplo, você quer pular a validação de uma senha, o ideal é você conseguir alguma coisa que altera no hardware exatamente antes daquela senha. Pode ser um print na serial falando, estou validando, por exemplo, lá que tinha o printf, ou às vezes, sei lá, vai que ele liga um LED quando está validando a senha. Se ele liga um LED quando está validando a senha, você pode usar isso como sinal, porque daí você sabe que toda vez que bater o LED faz. O external offset é o quê? É o número de clocks que ele vai esperar depois que ele receber a sincronia. Então, beleza, o LED acendeu. Quantos clocks eu espero até fazer o meu glitch? Porque, cara, entre o LED acender e ele entrar no loop pode ter um tempo ali, né? E aí, o que ele basicamente faz? Você faz um for e teleciona todos os valores possíveis. Tá? Então, obviamente, você está vendo aqui, tem 3 variáveis, então é um range bem grande de valores, mas por isso que a gente quer automatizar. Aqui o que eu estou fazendo? Aqui eu estou setando aqui qual é que é, estou preparando o tipo whisper para causar o glitch, né? Estou aqui só resetando ele, e aí eu espero aqui. Eu tenho aqui essa função aqui, hatch, eu tenho scope.capture. Scope.capture é para eu trigar e falar, olha, faz o glitch, espera lá o trigger e faz o glitch quando chegar. E esse hatch aqui, o que que ele é? Ele me fala se deu bom ou não em questão, tipo, cara, eu recebi o trigger. Porque eu posso nem receber o trigger, né? Se eu comprei o trigger errado, eu não recebo nada. Então tem um timeout ali. E aqui o val, o que que é? Eu só estou lendo da porta serial o valor que eu quero. Tá, aqui é exatamente aquele caso que eu falei. Você está lendo o número da porta serial que está lá pintando no loop. Aí, se eu tiver, se esse hatch for igual a 1, quer dizer que deu ruim, ele não recebeu o trigger. Então eu falei, ó, timeout, no trigger. Então isso quer dizer que, provavelmente, eu crashei o microcontrolador. Isso se eu configurei certo. Porque se eu não recebi o trigger, eu dei o glitch e ele morreu, já era. Ele não vai voltar. Então tem um timeout aqui. Aí eu tenho um reboot flush aqui só para dar um reboot. Então geralmente é legal você ter um controle de power cycle dele para você desligar e ligar ele quando ele crasha. Porque ele pode crashar de uma maneira que ele não volta. Aí você precisa desligar a energia e colocar de volta. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai validar se é válido, tá vendo? Que é basicamente o que eu tô vendo. Ele resetou? Porque ele pode ter resetado, tá ligado? Eu posso nunca ter recebido o retorno dele. Se não, eu vou valer aqui. Aqui eu falei 10 mil, mas esse exemplo aqui é 2.500. Eu vou pegar o valor que eu recebi ali, converter aqui para um int, e vou ver. Foi diferente de 2.500? Pô, se for diferente de 2.500, o meu loop estava contando até 2.500, meu glitch deu bom. O que eu faço? Eu salvo esses parâmetros aqui. Porque o ideal é você pegar vários pontos de glitch, porque às vezes você deu o glitch por coincidência. Às vezes aqueles parâmetros não são ideais, mas sei lá, cara, bateu um vento na hora do microcontrolador, baixou a temperatura e o glitch se tornou propício, tá? Pode acontecer. Então, idealmente, você vai querer fazer o quê? Você não vai querer parar logo no primeiro glitch que você pega. Você vai querer pegar, tipo, e montar um gráfico para falar, olha, nessa zona de timing, eu causo um glitch. Entendeu? A não ser que, sei lá, tipo, você quer fazer, por exemplo, com proteção de leitura desativada no microcontrolador. E você quer, tipo, desativar, você quer ler o negócio. Pô, aí, no primeiro glitch que você conseguir ler, beleza, você dumpa a memória e parou ali. Mas se você quiser achar um ponto determinístico para caracterizar o alvo, aí você vai precisar gerar esse gráfico aí. Bem, se não, ele só marca que foi normal, então esse ponto não é válido. Aqui, ó, tem o tipo Whisper e o Game Boy aqui. Tá? E aqui o que eu estou fazendo? Eu ainda não consegui fazer esse ataque funcionar com sucesso, tá? Mas a ideia é o seguinte, o Game Boy tem uma BIOS. Tá? Essa BIOS, o que é? Quem já ligou um Game Boy sabe que a hora que você liga aparece o logo do Game Boy, faz aquele negócio lá. Aquilo lá valida se o cartucho é licenciado ou não pela Nintendo. Basicamente, se ele tem o logo da Nintendo no cabeçalho do cartucho. É tipo um bagulho idiota desse tipo. Só que se não tiver, ele não boota. Só que o que acontece? Esse pedaço está no começo da memória, está no endereço 0.
Depois que ele termina de executar a BIOS, ele grava num registrador do processador que desativa a BIOS e remapeia aquela parte para o cartucho. A partir desse momento você não consegue ler mais a BIOS dele. Qual que é a ideia aqui? É eu dar um bypass nessa gravação desse registrador. Então na hora que ele for gravar nesse registrador, eu pular essa instrução para ele nunca gravar e ele entrar no código do meu cartucho com a BIOS ativa, porque daí eu posso ler ela. Então qual é o critério? Eu gravei tipo dead beef no começo do cartucho, no setor 0, porque se eu ler aquele dead beef ali, quer dizer que deu ruim, eu não consegui deixar a BIOS. Se eu ler qualquer coisa diferente de dead beef, quer dizer que eu consegui ler a BIOS, então é só dumpar. Nesse caso é um código que eu posso parar no primeiro glitch que eu consegui dumpar ali. Então tem o Game Boy aqui, tá aqui o tipo Whisper, eu fiz a gambiarra ali, todo o negócio. Tive que codar um código aqui pro Game Boy, a vantagem do Game Boy é isso, né? Então esse é um cartucho, é um flashcard que eu consigo colocar uma ROM de Game Boy. E aqui tá rodando, não vai dar pra ver, mas tem na tela, ele só escreve se ele, o que ele conseguiu. E é basicamente isso. Tipo, tem vários outros jeitos de fazer, né? O clock glitching funciona da mesma maneira, tá? O tipo isso faz os dois. Aquela saída de glitch, você consegue configurar ela tanto para ele meter em curto, quanto ele jogar um clock lá. Obviamente que o clock é um pouquinho diferente porque você precisa alimentar o processador ou o alvo com o clock do tipo Whisper. Então você tem que tirar, sei lá, o cristal de lá, você tem que usar ele como o tipo Whisper como injeção de clock, e com o Raspberry Pi Pico, por exemplo, pode ficar mais complicado ainda porque você tá ali. Então, geralmente, o que o pessoal faz é volta de fault injection, que é o mais fácil, porque, cara, tira os capacitores, coloca um MOSFETinho, coloca em curto e você causa o glitch, tá? Raspberry Pi Pico, por exemplo, tipo, é super tranquilo de fazer isso, é literalmente colocar GPIO e ligar, tá? Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma? Vocês entenderam o que é fault injection? Bora aí. Pode passar mais um. Se vocês tiverem, pode pegar. Opa. Esse tipo de ataque, ele é feito com o dispositivo quando você tem ele em mãos, né? Você não consegue fazer, por exemplo, num dispositivo que está instalado em algum lugar. Sim, isso é bem importante, que é assim, você precisa ter ele em mãos e praticamente sempre vai requerer uma modificação. Então, ele é muito bom pra quê? Tipo, Nintendo Switch, que eu dei o exemplo lá da CCC. O cara pegou e conseguiu dumpar o bootloader do Tegra, porque ele deu um bypass lá na validação, porque todo processador hoje, tipo, você pega ARM especificamente, ele tem uma boot ROM, que é uma memória dentro dele, entendeu? E essa memória serve para inicializar periférico e tudo mais, e essa memória, geralmente, ela é proprietária, por assim dizer. A pessoa não tem acesso àquilo lá. Tem outros casos também, sei lá, você pega um ARM moderno, tem secure boot, então aquela boot ROM é quem valida a assinatura, sabe? Tipo, tem essas coisas do tipo. Isso geralmente é protegido. Esse é um jeito, isso é uma coisa que você pode usar para, por exemplo, conseguir acesso para isso, para procurar uma falha. No caso do Nintendo Switch, teve o Tegra RCM, que na verdade não afeta o Nintendo Switch, afeta qualquer processador Tegra daquele modelo, você consegue, tipo, ter um exploit. Eles usaram isso para dumpar a boot ROM e analisar o código dela para achar uma outra falha, entendeu? Então, geralmente, você usa para esse tipo de coisa. Eu não sei se é uma brisa minha, mas é possível fazer isso. Por exemplo, você acha uma falha dessa. É possível você inserir algum código malicioso que faça essa falha sem usar a eletrônica externa, só por código? Tem. Existe fault injection por side channel, tá? Tem um carinha que chama... Nossa, deu branco no nome dele agora. Ele tava fazendo apresentação de Spectre V2, de como explorar Spectre V2 para vazar endereço de KSLR, de SLR. Pra quem não sabe, a SLR é Address Space Layout Randomization, que é basicamente quando você carrega um aplicativo na sua máquina hoje, o endereço da memória onde ele é carregado é aleatório. Para quê? Para se alguém tiver algum exploit para poder executar um código malicioso, ele não saber endereços de coisas que podem ter ali, porque o endereço vai ser aleatório toda vez que o software executar. Então, quando você quer pegar aí, hackear um software, tipo, sei lá, você achou uma falha buffer overflow, de simplesmente sobrescrever stack ou coisa do tipo, você consegue injetar um código ali e mandar executar. Só que para você mandar executar, tipo, quando você faz um buffer overflow e reescreve a stack, você precisa colocar endereço das funções que você quer executar. Para isso, você precisa saber onde estão os endereços, entendeu?
Então, quando você tem SLR, você precisa ter o que eles chamam de infoleak, que é basicamente alguma coisa do programa vazando o endereço algum endereço de código. Um jeito de você fazer isso é vazar com o Spectre. Com o Spectre, você não precisa nem ter acesso ao aplicativo. Você faz um outro aplicativo rodando na mesma máquina, com outra esfera de privilégio, vazar o endereço daquele outro aplicativo. É um pouco mais complexo o ataque, mas isso você consegue fazer para induzir o aplicativo a executar coisa errada. Porque o Spectre, para quem não sabe, ela é uma vulnerabilidade que afeta o branch prediction do processador, que é basicamente assim, você tem um loop. O processador precisa saber, no fim do loop, se ele vai ir para um pedaço de código ou para o outro, porque é uma condição, né? Se a condição ali em cima não bater, eu tenho que rodar o loop de novo, senão eu vou para outro lugar. Isso daí faz ele não saber para onde ele tem que ir para poder carregar no cache no processador as próximas instruções. Então, os processadores modernos que são de velocidade mais alta, o que eles fazem? Eles fazem um chute. Porque se você tem um loop, provavelmente a chance de você pegar a próxima vez, você ter que executar aquele loop de novo, é muito grande. Entendeu? Então ele assume que vai rodar de novo. E já começa a carregar e executar as próximas instruções. Se não for para executar aquilo, tipo, beleza, ele chegou, começou a executar um monte de coisa, carregou no cache, só que aí ele chegou na condição do loop e, não era para executar isso. O que ele tem que fazer? Tem que invalidar tudo que ele fez. Então aí você tem uma penalidade de performance, mas você tem um loop indo para 10 mil, você ter uma penalidade de performance no fim, para pegar e melhorar 10 mil ciclos do loop, faz sentido melhorar isso. O Spectre explora exatamente isso. Porque ele executa o código, mesmo que a condição não seja verdadeira. Então, aquele if, por exemplo, ali da validação da senha, ele pode especular aquilo. Então, se você chamar aquela função string compare em outro aplicativo com exatamente os mesmos valores, você pode forçar, induzir o processador a prever de um resultado daquilo lá e executar uma coisa que não devia. Então, nesse caso, você está causando um fault injection ali porque você está injetando uma falha por side channel. É que é um fault injection um pouquinho diferente porque é puramente software. Entendeu? Ou você pode, acho que o melhor exemplo talvez de fault injection, que seria um volta de fault injection, eu não sei se vocês já viram o Rollhammer, que é uma vulnerabilidade de memória RAM. Foi bem antiga esse daí, faz acho que uns 5 anos que saiu isso. Ainda muitas coisas são vulneráveis, que é basicamente o quê? Você pega e fica metralhando, tipo de gravar 0 e 1 na memória RAM no mesmo lugar. O que acontece? Toda vez que você transiciona, você troca um estado de um bit na memória RAM, ela consome mais energia. Memória RAM, para quem não sabe, tipo as memórias DRAM que tem no computador, DDR e tudo mais, são capacitores. A hora que você começa a fazer isso, você prejudica as células do lado. E você consegue fazer isso para saber o que é o valor da célula do lado. Então assim, é um ataque complexo? É um ataque complexo, porque, tem uma porrada de randomização ali, você não sabe exatamente se os bits que estão ali do lado do que são, mas, novamente, assim como o Spectre, você tem como induzir, separar e tudo mais, você consegue vazar uma chave privada, por exemplo, por Rollhammer, porque se você pegar e trocar o bit de 0 para 1, tem dois casos, né? Você pode trocar o bit de 0 para 1, se o bit adjacente for 0, ele vai consumir energia diferente do que se ele for 1. E talvez o tempo de gravação vai mudar. Ou você pode fazer para fazer o bit flip do lado. Porque se você começar a mudar o estado de muito do negócio, tem um elétron fluindo, entrando e saindo, você gera um campo magnético na célula adjacente. E você pode trocar o bit na célula adjacente também. Então você tem esses tipos de fault injection. É que geralmente, nesses casos, você não fala que é um fault injection, você fala que é tipo um side channel. Porque é um canal lateral não intencional. Entendeu? Mas você poderia falar também que, por exemplo, volta de fault injection ou side channel, porque eu estou injetando, eu estou causando um negócio tô causando negócio da alimentação do processador que não tem nada a ver com circuito lógico. Entendeu? Então tem vários jeitos de você fazer isso. Mais alguma pergunta? Bom, aqui tem as minhas redes sociais. Tem uma live. Esse link aqui é o link da live no YouTube que eu fiz fault inject no Game Boy. Então, se vocês quiserem ver os passos, porque aqui eu não fiz só do Game Boy. Eu peguei os exemplos do tipo Whisper, né? Tipo de fazer bypass de senha, você pegar e pular um contador, pular a validação, isso eu consegui fazer. Nos exemplos que tinham ali. Que não deixam de ser válidos, tá? Os exemplos são válidos, só que são casos forjados, por assim dizer. Você faz um código que seja mais fácil de você atacar, tá? Mas não deixa de ser, o fault injection funciona tudo certinho. E tem lá no finalzinho lá do Game Boy que eu explico como é que é o ataque e tudo mais. Embora eu não tenha conseguido fazer ainda, porque por incrível que pareça, o Game Boy é extremamente resistente a isso. Para vocês terem noção, o clock do Game Boy é 8 MHz, o Game Boy Color,
eu consegui fazer o overclock dele pra 150 e ele não crashar. Então, assim, cara, como é que eu vou fazer o glitch nele, tá ligado? Tipo, é muito difícil. Eu achei que por ser um hardware antigo, não tinha proteção de glitch, porque tem processador que tem hoje. Proteção contra glitch e tudo mais. Eu falei, processador antigo não tem, né? Então vai ser fácil. Me ferrei, porque o processador é muito mais resiliente do que os processadores modernos, né? Provavelmente por causa do processo de produção, enfim, as células são maiores, porque o processador é mais antigo. E aí tem minha Twitch, que eu faço live lá. É diverso, tem hacking, tem programação. Tipo, a próxima live que vai ter vai ser... Eu continuei no emulador de RISC 5 com feito em Rust, tá? Eu decidi, tipo, começar a programar Rust e eu peguei, tipo, a coisa mais bizarra possível pra fazer com o emulador, pra rodar Doom, né? Porque a gente sabe que hardware hacking é rodar Doom em coisas que não eram pra rodar Doom. Então eu quero rodar Doom no RISC 5 dentro do emulador de Rust. Eu já fiz em Go, agora tem que fazer em Rust. Aí tem meu site, que tem vários hacks lá também. E tem o Telegram, né, do hardware hacking ali, que, cara, direto a gente tá postando lá, tipo, assunto e tudo mais. Acho que alguns de vocês até estão aqui já lá. E é isso. Acho que tem mais uma tela que eu coloquei com o meu contato. Bom, de qualquer jeito no meu site tem o contato, é lucastesc.dev, tem todos os meus contatos lá, todas as redes sociais, aí vocês me acham lá. Belezinha?